Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal com a participação da minha mãe, tentando adivinhar sobre o que são alguns livros a partir da capa e do título que eu mostrei pra ela. E como domingo agora, Dia dos Pais, hoje o convidado especial é meu pai. Oi gente, eu sou o pai da Ione do Minha Vida Literária. Tudo bem aí com vocês? Tá tudo jóia, um abraço a todos. Bora então, depois da vinheta, começar essa identificação. Se você não assistiu o vídeo com a minha mãe, vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. Separei 5 livros que, até onde eu saiba, ele não conhece. Nem um pouco. Então, a ideia vai ser mostrar a capa, o título não fala nada, e ele vai ter que dizer o que ele acha, inventar aí uma sinopse, uma mini historinha. Então, a começar por um livro que eu amo, está atualmente fora de circulação, vocês só encontram em e-book, mas eu acho que a editora Morro Branco vai trazer uma nova edição, porque ele publicou outro título desta autora, que é a Erin Modjestrand, com O Circo da Noite. Circo da Noite, aí pegou pesado, hein? Deve ser um drama de alguma pessoa que é artista de um circo, que tem trabalha, tem algum romance, alguma vivência no circo e deve ser isso, pelo que sugere a capa, né? Ou de repente não é nada disso. Policial. Você acha que tem algo de policial aqui? Eu acho que deve ter alguma coisa de policial, de mistério, né? Que vai desenvolvendo a história e no fim vai ter um desfecho revelando realmente alguma coisa. Falou muito! Um crime, um mistério que no final vai revelar alguma coisa. Mais ou menos isso. O quê? Pode ser um crime, pode ser um romance, pode ser um amor que ela descobre, ou ele, né? Então mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso. Você acha, então, é um teor, assim, algo bem real, romance? É um romance bem real, creio eu. Olha, a gente tem alguns elementos do que ele mencionou. De fato, a gente vai ter romance, a gente vai ter drama, a gente tem um mistério, mas não entra na questão policial. E sim, a gente tem pessoas numa vivência de um circo. Mas ele não tem nada de real, gente. Aqui a gente tem um toque de fantasia. A gente tá falando de 2 mágicos que eles têm visões opostas em relação ao que seria a verdadeira magia. Um deles acredita que a magia verdadeira é aquela inata, que a pessoa tem que nascer mágica, e o outro acredita que você pode desenvolver a magia com o tempo. Então eles resolvem fazer um experimento. Cada um vai pegar um aprendiz ali pra poder comprovar que eles estão corretos. Vão passar assim a vida ensinando esses 2 aprendizes pra eles se tornarem assim os feiticeiros maiores que existem. E a forma desses aprendizes competirem é criando um circo, que é um circo mágico que funciona toda com magia. E a grande questão é que esses aprendizes, então, né, que são de rivais, vão acabar se apaixonando. A gente tá falando, né, de um aprendiz homem Acertei na paixão. e uma aprendiz mulher, mas o que eles não sabem é que essa competição toda só pode ter um fim. A competição só vai acabar quando um acabar com o outro. Tem crime. Mas eles não sabem dessa questão. Ou seja, a gente tá falando aí de um amor impossível, de toques de fantasia. Eu sou apaixonada por esse livro, tem muita gente que não gostou, até porque ele tem uma narrativa, né, que tem cronologias que se alternam em cada capítulo. É um livro que você tem que ficar atento pro que tá acontecendo. Mas eu acho fantástico. Só sendo mágico pra adivinhar, né? Próximo livro, estamos de As Cores do Coração, da Dani Assis. Dani, Cores do Coração. Difícil, né? Bom, pode ser uma pintora apaixonada que faz quadros, tem alguma paixão escondida. Que mais? Um romance bem, assim, bem profundo, creio eu, né? E desenvolve em cima de talvez de uma história de amor, alguma coisa nesse sentido. Que mais? Então, mais algum palpite? Acredito que é mais ou menos isso, né? Termina com ela, de repente, se encontrando o amor da vida dela, qualquer coisa assim. Aí a gente se aproximou até da história, com a diferença que a gente não tem uma pintora, a gente tem um pintor, né? Então ele é o artista da história. E sim, a gente vai ter uma história de amor entre os 2, uma história de amor que vai mais aí pro lado do drama, da profundidade, né? Muitos encontros, desencontros. Mas a questão e a brincadeira que a gente tem com o coração aqui no título é que a gente tá falando de uma protagonista que ela perdeu o noivo dela recentemente, ele morreu em um acidente, eram muito apaixonados. Ela ainda lida, né, com o trauma, com o
luto, e ela faz parte de um grupo de apoio a pessoas transplantadas, porque o noivo dela, depois de morto, fez a doação, né, de órgãos, teve os órgãos dele transplantados. E a grande questão é que o nosso artista, o nosso pintor, recebeu um transplante de coração recentemente. E a gente tem esse romance desenvolvendo aí. E o coração é do noivo dela. Ele que tá falando, não sou eu. Próximo item, próximo livro, também é um livro que eu adoro, não darei mais comentários. Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker. Também acredito que seja um romance bem profundo, uma história de amor que talvez não se concretizou, ou se concretizou, né? E acabou tendo algumas marcas que marcaram a personagem realmente esqueceu de algumas coisas, né, nesse sentido, e tem muitas lembranças boas, muitas lembranças que trazem felicidade, e também tem o lado negativo, né, de ter lembranças ruins, lembranças a complexidade que machucaram, do se apaixonar, exatamente. Ai, é mais ou livro, menos isso. É isso que você acha? Eu acho, mas acho que não é nada disso. Tem nada a ver, nossa! Passou muito longe. Aqui a gente tá falando de uma jovem que ela foi violentada sexualmente e os pais dela optaram para ela passar por um tratamento em que ela seria medicada e ela esqueceria todas as lembranças daquela noite. Mas a questão é que, embora ela não se lembre de nada do que aconteceu, a mente dela ainda assim processa o trauma e guarda dentro dela as memórias do trauma. Então é aquela coisa do ela ter, né, as consequências, todo o pós-trauma ali, mas sem saber o que foi que aconteceu. E a gente tem toda a história sendo narrada pela... Eu não sei se eu posso falar quem é que narra, porque eu não lembro se isso é spoiler ou não. Mas enfim, a gente tem ela fazendo todo o tratamento psicológico da coisa, ela passando por esse tratamento, e é um thriller psicológico, é um suspense. Ele vai muito pelo lado da psicologia, de tentar realmente mostrar como que funciona todo esse processo psicológico da coisa. E claro que a gente tem um suspense sendo guardado, que aos poucos vai sendo revelado. É um livro incrível, eu adoro essa parte psicológica, eu adoro as reviravoltas. E bom, tem nada aí dessa carga 2,5 amorosa sentimental. Bom, o próximo livro tem aqui, né, algumas coisas escritas em cima, então eu estou tapando. É um livro muito queridinho meu, é um livro que vocês conhecem muito também, porque eu já falei muito dele aqui, não só eu, né? É um livro que teve aí uma super hype, todo mundo comentando. Então vamos lá. Teto para Dois, da Beth O'Leary. Difícil, né? Às vezes o título não tem nada a ver com a história. Teto para Dois. Ou tem a ver com a história, mas não é do jeito que você gosta. Exatamente. Como eu sou sincero que eu não sou um grande leitor, né? Então fica difícil. Mas, de repente, também a história... É um suspense, é um romance, é uma comédia, é um drama? O que você acha? Eu acho que deve estar entre um romance e um, assim... virado pro lado da comédia ou do suspense. Muitas possibilidades. Geminiano, então é assim. Né? Como um libriano é a mesma coisa. Tudo indeciso. Então é difícil, né? Pode ser também um romance, sei lá, mais do lado do suspense, creio eu. Né? Que conta a história de talvez duas pessoas que vivem no mesmo teto, pelo livro, pelo nome, né? Teto para Dois, como é que fala mesmo? Esqueci, fugiu. Teto para Dois. É o título. Pelo título, né? Então pode ser a história de um casal que vive uma história dentro de uma casa ou de algum lugar, ou um clube, um teatro, e desenrola essa história de amor dos dois. E acaba... Ele fala, não fala nada. Joga todas as possibilidades. Claro. Aquela coisa, né? A gente atira pra todo lado, uma hora a gente acerta. Uma hora acerta, tem que dar tiro metralhadora. Então acho que é isso, um romance que gira em torno de uma pessoa que vivia com alguém e acabou tendo uma desilusão, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Boa parte da história da humanidade, de modo geral. Mais ou menos. Bom...
Você começou muito bem, falando de uma comédia indo pro lado aliás, um romance indo pro lado da comédia, porque aqui a gente tá uma comédia romântica, mas você desandou quando falou que teve suspense. Não temos suspense aqui. No máximo a gente tem um mistério envolvendo o passado da protagonista, que nem é tão misterioso assim, porque aos poucos a gente vai entendendo o que foi que aconteceu com ela. Mas então a gente tem aqui uma comédia romântica em que o casal, na verdade, não se conhece pessoalmente, mas eles vão morar na mesma casa. Então ela terminou recentemente o noivado dela, precisou sair da casa, né, do ex com urgência, não tem pra onde ir. E aí ela vê o anúncio em que uma pessoa tá anunciando dividir a casa ali. E como ele trabalha num hospital, faz plantão noturno, ele passa metade do dia fora de casa. E ela, como trabalha durante o dia, não encontraria com ele. Então eles conseguem dividir a mesma casa, dormir na mesma cama, mas cada um num horário alternado. E eles vão se comunicando por post-its pela casa, sem nunca se encontrar. E ai, gente, é uma história que eu sou apaixonada. É um romance leve, gostoso, divertido. Os personagens são super bem construídos. Os traumas da protagonista. Tem um tema muito importante, fala sobre a questão de relacionamento abusivo. E a forma de como a autora desenvolve tudo isso teve muita sensibilidade. Ah, enfim, livro que eu sou apaixonada. Então, não sei, o que vocês acham? Ele acertou, não acertou? Falou, não falou nada? Falou bem? Comentem aí, por favor. Difícil pra caramba. Bom, vamos para o nosso último livro, que é de uma autora que eu gosto muito também. E eu vou evitar fazer comentários agora, né? Pra não entregar nada e ver como que ele sai. Estamos falando de Kate Morton com O Jardim Esquecido. Ai, ai, ai. Jardim Esquecido. Sugestivo, né? O que te sugere? Eu acho que é um romance bem forte mesmo. Né, que se passa em algum local assim, pelo título, né, um jardim que trouxe muitas lembranças e no fim acabou de repente alguém morrendo e acabou esse jardim ficando largado, né, descuidado, acabou esquecido e trouxe trouxe uma vivência boa na época do romance, mas acabou depois talvez ou da separação, né, por de repente se separaram ou pela morte de um dos protagonistas. Então eu acho que mais ou menos gira em torno disso. Então a gente está falando de uma pessoa lembrando do romance que ela viveu. Um romance bem forte que ela viveu e nesse local, né, sugerido, jardim, alguma coisa assim. Mais ou menos, não exatamente. Ó, o que a gente tem aqui? Uma protagonista em que a avó dela faleceu recentemente, deixou para ela de herança uma casa na Inglaterra, junto também de um livro, um livro infantil de uma escritora vitoriana que sumiu ali na história, não tem mais registro dela. E acontece que junto dessa casa, desse livro e tal, a avó dela meio que deixa umas pistas falando pra ela que tem coisas sobre ela, sobre a família que a neta não sabe. Então ela decide ir pra casa que essa avó deixou pra ela pra investigar sobre o passado da avó. Então é um livro que a gente vai ter sim uma pitada de romance, de algo que aconteceu no passado. A gente vai ter drama, a gente vai ter suspense, essa história que fica indo entre presente e passado, alternando entre tudo isso. É um livro bem a cara da autora, que ela mistura todos esses gêneros. E enfim, não é o meu favorito dela, o meu favorito dela ainda é o A Casa do Lago, mas é também um livro muito bem construído, muito bem desenvolvido, com uma narrativa muito bonita e que principalmente, né, tem toda essa complexidade de várias histórias, várias linhas temporais, várias coisas acontecendo, personagens muito complexos também, que é algo que eu gosto bastante. Então, parte do que ele falou foi por aí, tá no caminho. E aí, gente, o que vocês acharam? Como é que foi o desempenho de papai? Comentem aqui, também comentem as impressões de vocês, se vocês conheciam esses livros, se vocês tiveram impressões parecidas com eles, se vocês já leram algum, o que vocês acham. Muito obrigada, Bob Pai, pela presença. Feliz Dia dos Pais antecipadamente. Obrigado, e é isso aí, quer deixar algum comentário? Eu quero te dar um beijo primeiro e agradecer a todo mundo aí. Espero ter sido contente, né? Deixe seus comentários aqui e falem o que vocês acharam. Muito blogueirinho, não é? Um beijão pra vocês. Então, ó, pra mostrar que vocês gostaram, deixa a curtida aqui embaixo. Pra quem não for inscrito, já aproveita pra se inscrever, ativa a notificação pra não perder nenhuma novidade e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo. Até.